Já faz algum tempo que Mais Esperto que o Diabo faz parte da lista de mais vendidos da Publish News. A procura pela obra de Napoleão Hill cresce cada vez mais. Afinal, produtores de conteúdo como Thiago Nigro sempre indicam o autor. Para compreender a mensagem desse livro, é necessário abandonar qualquer tipo de pré-conceito. Mais Esperto que o Diabo é um livro intrigante, capaz de gerar vários questionamentos. A proposta do autor em Mais Esperto que o Diabo é entrevistar o próprio demônio, Satã, enfim, não importa como você o chama. É esta a proposta do livro. Este vídeo é recomendado para pessoas que já leram Mais Esperto que o Diabo e também para pessoas que querem ler Mais Esperto que o Diabo. É uma forma de a gente conversar e discutir sobre este livro. Mais Esperto que o Diabo foi escrito em formato de entrevista, ou seja, o Napoleão Hill pergunta e o diabo responde. Mas Daniel, é o próprio diabo que responde as perguntas que o Napoleão Hill faz ao longo do livro? Leia a análise, eu vou dar a minha opinião e no final eu espero que você seja capaz de criar a sua própria opinião sobre a obra. Combinado? O primeiro passo para compreender Mais Esperto que o Diabo é o contexto em que a obra foi escrita. Primeiramente, é importante pensar que Napoleão Hill era um empreendedor. Como empreendedor, o foco dele era vender aquilo que ele produzia. Uma das coisas que ele produzia, inclusive, era ideias. E ele vendia essas ideias em cursos e também em livros. Napoleão Hill foi um escritor norte-americano, nascido em 1883. Não por acaso, ele entrevistou personagens muito importantes para a época, como Henry Ford e Thomas Edison. Seu foco era conversar com pessoas de sucesso e obter, de alguma forma, um material que juntasse tudo aquilo que elas tinham em comum para chegar, assim, a uma fórmula para o sucesso. Durante 20 anos, Napoleão Hill realizou essas entrevistas e quando ele terminou, teoricamente, esse trabalho, ele percebeu que faltava uma entrevista muito importante. Seria, então, uma entrevista com o diabo. E essa entrevista foi produzida em um contexto muito conturbado dentro da história da humanidade. Afinal, haviam se passado 2 guerras e a crise de 1929 estava ali ainda. Por quê? Apesar do livro ter sido escrito um tempo depois, as consequências daquela crise ainda estavam presentes. E ele, como empreendedor e analista também do setor financeiro, analista da economia, ele ficava olhando o que os empresários estavam fazendo para driblar as consequências da crise. E como empreendedor, não há nada mais difícil para ele do que uma crise. Afinal, é um período temido por todos. É só pensar no que nós estamos vivendo atualmente. É pânico total. Mas enfim, o que se pode aprender com o diabo? Ao longo da entrevista, o próprio diabo vai entregando alguns segredos dele para conquistar as mentes humanas. Alguns dos conceitos utilizados por ele são essenciais para a compreensão da obra como um todo. Eu decidi resumir 3 deles e isso vai ajudar muito a você que pretende entender o que o livro quis passar. O primeiro conceito é o medo. Segundo o diabo, o medo é a forma que abre caminho para que o diabo se instale na mente das pessoas. Um exemplo que ele usa é, por exemplo, o medo da pobreza. A pessoa que tem muito medo da pobreza, segundo o livro, vai pensar muito naquilo. E esse medo vai, de certa forma, paralisá-la e vai impossibilitar que ela invista, que ela busque formas de realmente conquistar a riqueza. E aí a pessoa estará afadada a viver a vida inteira na pobreza. Esse medo vai levar a um outro conceito muito importante, que é o conceito de alienação. Segundo o diabo, todas as pessoas que ele conquista são alienadas. Uma característica muito marcante dessas pessoas seria a ausência de pensamento crítico. Essas pessoas são incapazes de pensar por si mesmas. E uma pessoa alienada não tem nenhum propósito na vida, ela não sabe qual caminho deve seguir. Como a pessoa chega à alienação, é também um outro conceito, que é chamado de ritmo hipnótico. Talvez este seja o conceito mais
difícil de se compreender ao longo do livro. Eu resumo da seguinte forma: se você pensa em algo constantemente, aquilo acontecerá de alguma forma. Lembra do exemplo que eu dei da pobreza? Então, o diabo usa esse exemplo para falar do ritmo hipnótico, da lei do ritmo hipnótico. Ou seja, se a pessoa pensou muito em um medo, né, de ser pobre e não focou em conquistar a riqueza, o sucesso, essa pessoa irá ser pobre. Agora, se você pensa no sucesso, acredita no seu potencial e acredita que conseguirá conquistar tudo aquilo que sempre sonhou e aquilo que você acredita, porque tem que ser algo que vem de você mesmo. Você tem que querer fazer aquilo e acreditar no seu potencial. Assim, esse bom pensamento, esse pensamento positivo, vai atrair coisas boas, que seriam aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre quis conquistar. Esse conceito seria capaz até mesmo de explicar o momento que nós estamos vivendo. Sim, as pandemias também são retratadas em Mais Esperto que o Diabo. Se liga nessa frase. O entrevistador pergunta: o que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças? O diabo responde: todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico, através da qual a natureza consolidada, pensamentos de natureza similar, faz com que esses pensamentos sejam expressados através de uma ação em massa. Ou seja, se muita gente tinha medo de que essa pandemia, de que essa doença se espalhasse pelo mundo, ela foi lá e se espalhou. Simples assim. Agora que você já compreende o que é um alienado, provavelmente você quer saber como não ser um alienado. O livro dá várias dicas e eu diria que a principal é pense por si mesmo. Ao longo do livro, o diabo diz inúmeras vezes que o pensamento crítico, que ter opinião própria, é muito importante para livrar uma pessoa da alienação. E quando ele vai fazer alguma revelação sobre Deus, ele explica a fé de certa forma. O diabo diz que a fé é um instrumento, algo que não pode ser visto, que pode ser sentido, e nada mais, nada menos que uma consciência de que tudo vai dar certo, meio que um pensamento positivo. Essa força inabalável em qualquer circunstância seria capaz de te salvar de algum problema. Assim, Deus seria o conhecimento verdadeiro, um conhecimento capaz de te ajudar a sair de determinadas circunstâncias que poderiam te levar à alienação. Eu sinceramente gostei bastante do livro. Foi uma leitura relativamente tranquila. Eu demorei um pouco mais, apesar do livro ser curtinho, ter mais ou menos aí suas 208 páginas. Eu demorei porque eu precisei refletir muito sobre coisas da minha vida e também sobre coisas que eu gostaria de trazer para esse vídeo. Não é uma leitura pesada, como alguns devem ter pensado que seja, mas é uma leitura intrigante, que causa muita reflexão, que te faz questionar muita coisa. Mas e aí? Mais Esperto que o Diabo traz uma entrevista autêntica com Satã? O próprio Napoleon Hill, ao longo do livro, diz que nós mesmos devemos ser capazes de opinar e de formular uma resposta para essa pergunta. Ou seja, alguns acreditarão que foi uma entrevista realmente feita com o diabo e outros acreditarão que não foi. A minha opinião é a seguinte: ele entrevistou sim o diabo, mas não o diabo com um chifrinho por aí, aquele estereótipo. Não, um diabo idealizado pela mente humana, o diabo que vem sempre a partir do medo. Afinal, pelo que eu pude perceber, o diabo é o medo. E como eu disse na hora de contextualizar o livro, é importante pensar que Napoleon Hill era empreendedor. Ele sabia que essa obra de alguma forma causaria curiosidade nas pessoas e que as pessoas teriam interesse em ler. Se Napoleon Hill gostaria de vender as suas ideias, e ele conseguiu fazer isso muito bem, ele tinha um livro polêmico que trazia uma entrevista com o diabo, que é algo que causa muita dúvida e muita curiosidade nas pessoas, além do medo. As pessoas têm medo quando veem um título assim, e algo as faz querer entender e descobrir o que está escrito aqui dentro. Foi o mesmo que te trouxe até o final desse vídeo,
porque você queria debater esse livro, queria compreender um pouco mais os conceitos que ele apresenta. Tudo aquilo que te causa medo, de alguma forma, também te atrai. Talvez você tenha vindo até aqui por pura curiosidade. Talvez. Concluindo meu pensamento, eu acredito que tudo foi elaborado e idealizado por ele. Eu sinceramente indico o livro e espero que você também goste da leitura. Mas se você já leu, comenta aí o que você achou, qual a sua opinião? Como você acha que essa entrevista se deu? Vamos conversar. O link para a compra de Mais Esperto que o Diabo está na descrição do vídeo. Lembrando que assim você ajuda o canal a crescer sem pagar nada a mais por isso. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.